Como você está se sentindo? Essa é uma pergunta razoável quando se leva em consideração o tema deste audiolivro. Aliás, eu a repetirei algumas vezes antes de chegarmos ao fim. Uma vez que essa pergunta costuma ser feita com enorme frequência, teoricamente deveria ser a mais fácil de responder e não a mais difícil, dependendo do nível de sinceridade que vamos empregar na resposta. Estou falando agora não apenas como psicólogo e diretor de um centro dedicado ao bem-estar emocional, mas também como ser humano. Gostaria que alguém tivesse me feito essa pergunta quando eu era pequeno. Claro, com um desejo sincero de saber a resposta, com coragem de fazer algo em relação ao que eu revelaria. Não fui uma criança feliz. Eu me sentia assustado, com raiva, sem esperança, intimidado, isolado. Eu sofria bastante. Nossa, como eu sofria. Quando eu estava na escola, bastava olhar para mim para perceber que algo estava errado. Eu era um péssimo aluno, com notas medíocres. Minha alimentação era tão problemática que passei de magérrimo à faixa de sobrepeso. Além disso, não tinha amigos de verdade. Meus pais me amavam e se importavam comigo. Eu sabia disso. Mas eles tinham as próprias dores. Minha mãe era ansiosa e deprimida. Tinha problemas com bebidas alcoólicas. Meu pai era raivoso, assustador. Parecia sempre decepcionado com o fato de ter um filho que não era tão durão quanto ele. No entanto, os dois tinham pelo menos uma coisa em comum. Não faziam a mínima ideia de como lidar com sentimentos. Nem com os deles, nem com os meus. Eu passava horas sozinho no quarto, chorando ou angustiado com o bullying que sofria em silêncio na escola. Mas minha principal reação à vida era a raiva. Eu respondia à minha mãe com grosseria, gritava, berrava. "Quem você pensa que é para falar assim comigo?" Ela esbravejava. "Espere até seu pai chegar em casa." Quando isso acontecia, minha mãe contava como eu a tinha desrespeitado e ele invadia meu quarto aos berros. "Se eu tiver que dizer mais uma vez para você parar de falar com sua mãe desse jeito, vou perder a cabeça." Às vezes, ele me poupava do sermão e simplesmente começava a me bater. Aí minha mãe se intrometia e os dois brigavam por causa do modo como ele lidava com a situação. Por fim, meu pai desistia e minha mãe entrava no quarto dizendo: "Mark, salvei você dessa vez." Eu me perguntava: do que ela acha que me salvou? Sem querer, eles me ensinaram uma lição poderosa. Eu devia guardar meus sentimentos. Ter a certeza de não permitir que os vissem. Mas isso só faria com que tudo fosse de mal a pior. Foi nessa época que descobriram o meu segredo mais terrível: que um vizinho, um amigo da família, estava abusando sexualmente de mim. Quando finalmente tomaram conhecimento, meu pai pegou um bastão no porão e quase matou o homem. Minha mãe chegou perto de ter um colapso nervoso. A polícia prendeu o vizinho e logo todo o bairro soube. Descobriu-se depois que meu agressor também violentara dezenas de outras crianças. Você pode estar imaginando que todos ficaram felizes por eu ter exposto esse horror. Errado. Tornei-me um pária no mesmo instante. Todos os adultos mandavam os filhos ficarem longe de mim. O bullying piorou ainda mais. De uma hora para outra, a fonte das minhas explosões emocionais ficou clara para os meus pais. O motivo das minhas notas ruins, da bulimia, do isolamento social, do desespero, da raiva. Eles fizeram o mesmo que tantos outros pais sob tamanha pressão. Surtaram. Na verdade, nem tanto. Eles tiveram clareza suficiente para me levar a um psicólogo. Mas estavam sobrecarregados demais com os próprios problemas
para ter condições de lidar com a vida emocional de outra pessoa. Tentavam apenas sobreviver. Eles não perceberam, ou então ignoraram todos os sinais que eu enviava, o que não chega a ser uma surpresa de fato. Talvez se sentissem mais seguros sem fazer muitas perguntas sobre o meu dia a dia na escola ou no bairro. Talvez estivessem com medo do que descobririam. Medo de ter que tomar alguma atitude, caso soubessem. Se meus avós tivessem feito a eles as perguntas certas e lhes ensinado como lidar com os sentimentos e o que fazer quando surgissem problemas, minha vida naquela época poderia ter sido diferente. Talvez meus pais tivessem sido capazes de perceber a dor que eu sentia e saber como me ajudar. Isso nunca aconteceu. Algumas dessas coisas podem soar familiares para você. Ao longo da carreira, tenho encontrado muitas pessoas que tiveram uma infância parecida com a minha. Sentimentos invisíveis, desconhecidos e considerados ruins eram bem enterrados. Não existem duas histórias idênticas. As pessoas me contam como sofreram agressões físicas, ou como foram ignoradas e silenciadas, como sofreram abusos emocionais, como foram sufocadas por pais que viviam indiretamente por meio delas, negligenciadas por pais alcoólicos ou viciados. Nossas reações nunca são iguais. Às vezes, os relatos não são tão dramáticos. Algumas pessoas apenas cresceram em lares em que os problemas emocionais do dia a dia eram ignorados porque ninguém aprendeu a falar sobre eles ou a tomar medidas para lidar com eles. O cenário não precisava ser trágico para que alguém sentisse que sua vida emocional não importava a ninguém além dele mesmo. Foi assim que eu reagi. Tornei-me insensível a meus sentimentos. Bloqueei todas as emoções. Ativei o modo de sobrevivência. E então, um milagre aconteceu. Seu nome era Marvin. Tio Marvin, na verdade. Ele era irmão da minha mãe, professor durante o dia e líder de banda à noite e nos fins de semana. Nós viajávamos de Nova Jersey até os balneários nas montanhas Catskill para assistir às apresentações de nossa celebridade familiar. Tio Marvin era realmente um ponto fora da curva. Singular entre todos os meus parentes e entre todos os adultos que conheci. Era como o personagem de Robin Williams em Sociedade dos Poetas Mortos. Em seu trabalho diurno, já na década de 1970, tio Marvin tentava criar um currículo que incentivasse os alunos a expressar o que sentiam. Ele acreditava que esse era o elo perdido na educação desses jovens. Isto é, acreditava que as habilidades emocionais melhorariam o aprendizado e a vida deles. Eu ajudava tio Marvin datilografando suas anotações enquanto ele as lia em voz alta. Deparei com termos como desespero, alienação, compromisso e euforia, e me reconheci em muitos deles. Numa tarde de verão, enquanto estávamos sentados juntos no quintal, tio Marvin perguntou se poderia me aplicar um teste de QI. Acontece que eu era mais inteligente do que meus boletins deploráveis sugeriam. Acho também que ele desconfiava que eu estava passando por turbulências profundas relacionadas à escola e aos abusos sofridos. Isso levou meu tio a me fazer uma pergunta que eu nunca tinha ouvido de um adulto ou de qualquer outra pessoa. Mark, disse ele, como você está se sentindo? Com essas palavras, a represa dentro de mim se rompeu e foi liberada a torrente de emoções. Todas as coisas terríveis que eu vivenciava na época e todos os sentimentos que tive em resposta a essas experiências, tudo veio à tona num turbilhão. Essa breve pergunta foi o que bastou para mudar minha vida. Não foi apenas o que tio Marvin disse, foi a maneira como disse. Ele realmente queria ouvir a resposta, sem me julgar pelo que eu sentia.
Apenas ouviu, com receptividade e empatia, o que eu estava expressando. Não tentou me interpretar nem me explicar. Eu me abri de verdade naquele dia.